vamos fazer aqui um teste de aceleração. Portanto, eu vou aqui nos 62 e vou rodar o punho a fundo. Vamos ver como é que a máquina desenvolve. 74, 77, 78, 79, 80. Companheiros, bem-vindos ao canal. Hoje, com o apoio da Motor 7, temos a Yamaha Waze ER 125. Contamos com um motor Blue Cord de 125 cm3, 4 tempos, 2 válvulas, refrigeração a ar. A potência máxima são 8 cavalos às 6500 RPM. De binário temos 9,7 Nm às 5000 RPM. Na suspensão à frente temos uma forqueta telescópica e atrás temos um monoamortecedor. À frente temos travão de disco hidráulico e atrás travão de tambor mecânico. O pneu da frente é um 90-90, roda 12 e atrás é um 110-90, roda 10. O espaço para a bagagem debaixo do banco são 21 litros. Como podem ver, o espaço não é grande. Se quiserem cá meter um capacete, se calhar metem um jet, um capacete daqueles abertos. Ou então metem uma mochila ou um fato de chuva. Como podem verificar, para atestarem de combustível é aqui debaixo do banco. O depósito tem uma capacidade para 5,2 litros, o consumo estimado pela marca são 1,8 litros a cada 100 km. O peso em ordem de marcha são 99 kg, ouviram bem, 99 kg, e a distância do banco até ao solo 785 mm. E antes que eu me esqueça, além do descanso lateral, tem descanso central. Fácil. E sem mais demoras, vamos para test ride. Então vamos lá ao test ride, companheiros. Chave convencional. Ligar aqui a ignição. Temos o check-in aqui do display. Eu vou-me já meter em cima da motinha e tudo. Portanto, para meterem a trabalhar o normal de uma scooter, carregam aqui no travão de trás, que trava meio atrás e meio à frente. Botão de start. Está a trabalhar. Não sei se dá para ouvirem este escape brutal. É uma scooter, companheiros, normalmente não faz grande cagarinho, não é? Bora lá, isto realmente é muito levezinho, muito levezinho. Ora, maravilha. Portanto, posição de scooter, com perna completamente em L. Este não tem aqueles avanços, aquela posição de condução de scooter com as pernas mesmo cá à frente. Eu tenho 1,80 m, como já disse várias vezes, não é? Já devem estar cansados de me ouvir falar nisso, mas é só para vocês terem ideia, terem noção no fundo das dimensões das coisas. Olha, não vem nenhum, é já. Isto para vos dizer, tenho 1,80 m e estão a ver que as minhas pernas estão perfeitamente aqui à vontade, ainda me falta um grande espaço para chegar aqui à frente. Portanto, é para vocês terem a noção que para uma pessoa de 1,80 m, pá, tem aqui espaço, nunca mais acaba, ainda podia ser maior que cabia. Correto, companheiros? Ora, então vamos ao display, muito simples. Olha, está aqui carros à frente, já vamos ao display a seguir. Vamos só ver como é que isto se mexe no trânsito. Isto não é para fazerem, hein, companheiros? Sou eu aqui com muita cautela, muito cuidado. Não é para fazerem mesmo. Está bem, companheiros? Só para eu ver como é que me safo com isto, assim na confusão do trânsito para ir para o trabalho. Ok? Deixa lá ver. Pá, isto mexe-se realmente muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Maravilha! Safei-me aqui que foi um espetáculo. Pá, 99 kg, companheiros, portanto é uma máquina que se mexe, pá, muito à vontade, muito à vontade. Vou aqui mesmo perfeitamente à vontade, ok? Isto tem start and stop. Neste momento, como eu liguei a máquina há pouco tempo, ainda não deve ter carregamento suficiente para ela desligar, mas aqui é o start and stop. Ah não, eu é que tenho isto, tinha isto cortado, portanto tinha desativado o start and stop, mas tem de facto start and stop, ok, companheiros? Aqui o display, como eu estava a dizer, muito simples, a única forma de navegarem é através deste botão aqui, sendo que isto tem, segundo me disseram, e acho que li, tem ligação à App My Ride, portanto, onde podem ver os consumos, uma série de coisas, companheiros. A App My Ride, podem ver, eu tenho um vídeo com a minha Tracer
em que eu explico o display, a App My Ride. Podem ver no canal, eu até deixo aqui um link, está bem, companheiros? Só para verem o funcionamento da app. Voltando aqui ao display, portanto aqui tem o odómetro, aqui a velocidade a que vamos, aqui o conta-rotações aqui em cima, nível do fuel, vamos continuar, temos que continuar, portanto é trip, os quilómetros da trip, F-Eco Average, portanto isto quer dizer que neste momento está a fazer 38,2 km por cada litro. É uma medida que não estamos habituados, não é? Mas provavelmente dará para mudarem em litros por 100 km, correto, companheiros? Mas para casa esta medida não é nada má, sabemos que podemos fazer 38 km por cada litro, ok? Carregando outra vez temos as horas e voltamos aqui ao odómetro, portanto muito simples, como se quer numa scooter, sem grande complicação, sem grande confusão, para ser fácil de mexer no trânsito da cidade. Não podemos estar aqui distraídos com muita coisa, não é, companheiros? O display podia já ter um ar mais tecnológico, convenhamos que a Yamaha podia já ter apostado nisto. Companheiros, isto tem aqui todas as informações que precisamos, entendem? Mas como visualmente já nos começamos a habituar a outro tipo de displays, digamos que podiam ter dado aqui mais cor a isto, correto, companheiros? Uma coisa mais nos tempos atuais, mais vistosa. Mas pronto, mas de facto com isto orientam-se bem, é tranquilo, é super tranquilo. Mas eu gosto de ver coisas mais atuais, digamos que a palavra é mais atuais, será mesmo essa. A máquina, portanto, gasta 1,8 litros a cada 100 km, isto é uma poupança de combustível enorme, para quem anda aí no meio das grandes cidades, no para-arranca, e que faz pequenas deslocações, que convenhamos que isto é uma máquina para pequenas deslocações, não vamos arranjar aqui um conceito para isto que não é o qual ela foi concebida. Portanto, ela foi concebida para trajetos citadinos, e deslocações curtas de casa para o trabalho, e porque não umas idas à praia, curtição de ida à praia, levas aqui um pendura, porreirinho, mesmo na boa, tem ali o banco tem um grande espaço para o pendura, o banco é espaçoso, é mesmo espaçoso, companheiros, isto mexe-se realmente muito bem. Portanto, levam aqui na boa, embora já sabem que é uma máquina que o motor, também não é dos motores mais potentes, não é? Mas é uma máquina que se quer, é um preço bem acessível, um preço que a concorrência que se ponha a pau, porque eu acho que ela custa 2.260 euros, é qualquer coisa assim, mais documentos, isto deve ir parar em números redondos aos 2.600 euros. Portanto, uma 125, 2.600 euros, companheiros, não são muitas as que encontram este preço, pelo menos que eu me lembro. Sendo que têm que pensar é que, lá está, é uma scooter barata, mas que para fazerem uma autoestrada, companheiros, eu não aconselho. Podem ir para a autoestrada, é uma 125, testada por mim enquanto vinha da Motor 7 para aqui, fiz aí cerca de 25 km, testei ali num sítio que podia, na autoestrada, entrei só um trocezinho só para perceber, e de facto ela deu de máximo 95 km/h, 95, não apanhei nenhuma descida, aquilo era meio a descer, meio reta, meio a descer, mas de facto dá essa velocidade. Portanto, autoestrada esqueçam, não é? Eu acho que eu não aconselho. Olha lá a filtrar aqui tão bem na calçada. Esta calçada é lisinha, como sabem, mas vai aqui a filtrar muito bem. A suspensão está a resolver, companheiros. Não será a melhor suspensão do mundo, como é óbvio, mas resolve. Isto em cenas na cidade, acho que se vão safar
de facto muito bem. De facto muito bem. Ora, vamos lá. Vamos fazer um teste de aceleração ali à frente, só para vocês verem a resposta disto. Teste de travagem. Hoje o teste de travagem tenho que perceber bem como é que vou fazer, porque, companheiros, não mexer a ABS, não é? E não havendo ABS, eu tenho sempre receio de travagens muito a fundo com as máquinas. Claro que isto também não desenvolve uma velocidade, nem é para andar a velocidades estonteantes, mas gostaria que pelo menos à frente tivesse ABS, é um facto. Gostaria mesmo que tivesse, porque uma máquina com ABS é uma segurança extra. Acho que devia de ser obrigatório. Mas pronto, companheiros, é o que é. Às vezes, para se reduzir determinados custos, tem que se abdicar de determinadas coisas, não é? É mesmo assim. Atrás é disco de tambor, sendo que, como eu acho que já vos disse, quando travam atrás, travam uma dose também à frente. Isto hoje está um dia mesmo espetacular para o propósito que esta máquina foi construída, que é andarmos aqui no meio do trânsito. Esta rua está a ser arranjada, estes pneus são um bocado fininhos e eu tenho receio de os meter aqui tipo carril, muito sinceramente. Não conheço bem a máquina é emprestada, portanto cuidado redobrado. Se eu tenho já muito cuidado com a minha máquina, com as máquinas dos outros companheiros, é que nem perdoo. Ela vai aqui, tenho receio que se meta tipo carril e que um gajo vá ao charco, não é? Pá, e não convinha nada, portanto vou aqui com os pés, não vai ela engatar e vou aqui com os pés a ajudar. Nunca tenham receio de meter os pés a ajudar, companheiros. A malta às vezes fica, porque estão a ver e levam os pés, que eu levo os pés para baixo, parece que tenho medo. Companheiros, não há que recear essas coisas de apreciação dos outros para a forma como conduzimos, ok, companheiros? É preciso conduzir com segurança, com o máximo de segurança. O que os outros dizem, não temos que estar a ligar a isso, temos que fazer as coisas com o máximo de segurança. Claro que vou-vos dizer que eu tenho muito o hábito de usar os pés e as pernas para apoios. Claro que eu mexo as pernas e os pés no solo com... parece que tem um ar mais profissional, não é? Se assim se pode chamar. Porquê? Porque é o hábito, porque não tenho receio, nunca tive receio que me chamassem pata-choca ou seja o que for, porque o meu objetivo sempre foi ter segurança na máquina. Com o decorrer do tempo, vocês vão pousando os pés cada vez melhor e até dá um ar engraçado a forma como vocês manobram com os pés a tocar no chão, ok, companheiros? Olha ela a subir, bem, sobe aqui que é uma maravilha, parece que vai em reta, reta não é curva, parece que vai à direita, era isso que eu queria dizer. Em reta pode ser uma reta a subir ou a descer, não é? Às vezes a gente tem cada termo que não lembra a ninguém. Bora lá, isto hoje está mesmo bom para a gente testar isto no trânsito. Olha para isto a manobrar. Epá, isto realmente é isto que eu gosto nas scooters, é que normalmente são máquinas muito versáteis para estas coisas e dê para onde der, diga-se o que se disser, nada como uma scooter para andar em trajetos citadinos, em que levas o teu capacete, levas a tua mochila, por aí fora, sendo que o espaço de bagagem, como já vos mostrei, não é muito, são 21 litros, da forma como está configurado. Capacete, eu creio que só metem aqui um jet, portanto aqueles capacetes abertos, não é? Mas eu, muito sinceramente, o que andaria aqui dentro era mesmo o fato de chuva, e a mochila do dia-a-dia, com meia dúzia de coisas, mesmo com a lancheira, se me apetecer levar o farnel para a empresa, era o que eu andaria aqui, não me preocupava com a história de meter lá um capacete, ok, companheiros? O capacete dará jeito se fores buscar alguém, mas também o levas no braço, na boa, tranquilamente, sem te chateares. A gente, quando quer resolver as coisas, desde que as coisas vão bem acondicionadas,
é sempre tranquilo. Isto, hoje escolhi mesmo o melhor dia, a melhor tarde, para andar a testar esta motinha, porque isto parece que estou no trânsito de Lisboa. Parece mesmo que estou no trânsito de Lisboa, companheiros. Isto é uma maravilha, aqui a safar-se. Teste brutal, porque é, como eu digo, é para isto que esta máquina foi concebida. Não pensem em fazer viagens com isto, não é para isso que ela foi concebida, embora fizessem. Fazem Lisboa-Algarve na boa. Pá, demora um bocado lá a chegar. Já vos falei que a suspensão, pá, está a filtrar muito bem. Vamos passar aqui por esta lomba. Eu vou acelerar a fundo a ver como é que ela se porta. Portou-se lindamente. A câmara deu aqui um jeitinho, mas a máquina passou ali, pá, completamente impecável, companheiros, impecável. O banco é mais para o sólido. Eu acho que a parte do pendura é mais molinha, ok, companheiros? Mas o banco é mais para o firme, sendo que eu sinto que poderia ter aqui uma cova maior, entendem? O espaço para até tipo encosto, entendem, companheiros? Porque eu sinto sempre o rabo a ir assim um bocado para baixo, a deslizar aqui um bocado para baixo. Não sei, a forma ergonómica disto ainda não me convenceu bem, mas também ainda não estou habituado à máquina. A gente depois com o tempo vai dando aqui o nosso jeito, não é? Agora, aquela cena de sentares à primeira, sinto que o rabo me escorrega aqui um bocado e sou um bocado empurrado para aqui. Apetecia-me que tivesse mais tipo um encosto, entendem, companheiros? Como algumas têm. Mas pronto, tudo tranquilo. Um banco um bocado mais para o firme, mas vai-se bem sentado. Sinto que é aquilo que vos digo. Ainda tenho que me acamar aqui um bocado. Um bocadinho. Vamos testar aí até uns travões à frente, um bocadinho mais à frente, e dar-lhe aqui um gás para vocês verem a velocidade que isto dá. Nesta não há problema de vos mostrar a velocidade sequer, porque não vamos atingir muito, não é? É mesmo assim. Isso já é coisa que eu não gosto, é de incentivar as velocidades, porque as velocidades excessivas, companheiros, por vezes dão disparates excessivos, disparates muito grandes. Portanto, não gosto de incentivar a nada que vos possa prejudicar. Sempre que eu faço alguma coisa que não devo, normalmente tenho o cuidado de vos dizer para não fazerem. E é importante que tomem esses conselhos em consideração, porque o cuidado na estrada é essencial, companheiros, e o respeito pelos outros é essencial, ok, companheiros? Não vem carro nenhum ali atrás. Eu vou experimentar e experimentar já aqui o travão da frente, sendo que tenho que ver como é que eu vou dosear. Ok, companheiros, trava muito, mas muito bem, muito bem. Mas é como vos digo, tive aqui um cuidado extra pelo facto de não ter ABS. Tudo bem, está a piso seco, eu sei que ela se ia agarrar mais ou menos bem, mas se tivesse piso molhado não arriscava mesmo travar a fundo. Ok, companheiros, vamos travar agora com o de trás, sendo que vai travar mais com o de trás, penso eu, do que com o da frente. Vamos lá experimentar. Ok, a roda de trás bloqueou logo, começou a derrapar para um lado e para o outro. Companheiros, é o facto de não ter ABS, é isto mesmo. Não senti perigo, porque foi a de trás que derrapou e não a da frente. A da frente deu só um cheiro, mas a de trás bloqueou de tal maneira que sentia a fugir para um lado e para o outro. Mas claro, ia à direita, ia controlado, o piso está seco, tudo certo. Portanto, travões para uma máquina destas, desenrascam muito bem, sendo que continuo a achar que por um pouquinho mais, uns pozinhos mais, tinham posto aqui a ABS, pelo menos no travão da frente, companheiros, pelo menos no travão da frente. Vamos fazer aqui um teste de aceleração.
Portanto, eu vou aqui nos 62 e vou rodar o punho a fundo. Vamos ver como é que a máquina desenvolve. 74, 77, 78, 79, 80. Vai muito vento, vai mesmo muito vento contra, e mesmo assim 80 km/h, companheiros. 80 km/h. Ok. Safa-se bem. Eu vou agora dar a volta à máquina. No teste desta moto também não é preciso fazermos ali a serra, não é para isto que lá está que ela foi concebida. Portanto, vamos andar aqui para trás e fazer já as considerações finais. Tenho que vos dizer também que isto tem assistência elétrica, porque falta-me estes pormenores. Isto tem uma assistência elétrica especial no arranque. Portanto, é um Blue Core 125 cm3 com, eu não vou estar aqui a arranjar nomes parecidos com aqueles que vocês estão habituados, porque acho que não é isso que a Yamaha quer, e eu também não quero ir contra a marca, contra o desejo da marca. O que eles dizem apenas é que temos um arranque com assistência elétrica especial. Ok, companheiros? Portanto, será isso o que vai ajudar a consumir menos. Ok? Portanto, já vos disse, ainda não vos descrevi os punhos, faltava isso também, companheiros. Portanto, aqui máximos, médios, se fizerem assim têm o passe. Portanto, pisca direita, desfaz ao centro, pisca esquerda, desfaz ao centro. A buzina, como já vos disse, travão de trás, sendo que trava um pouco à frente. Deste lado, este é para desativar o start and stop se quiserem, ou ativá-lo, e aqui é o botão do start, ou o run, como a Yamaha costuma chamar. Portanto, acelerador, aqui é o travão da frente, que creio que trava um bocadinho atrás, travando mais à frente. Ok, companheiros? E é por aí. Isto tem aqui uma pequena proteção, aqui um pequeno para-brisas que deflete um pouco. Digo-vos uma coisa, eu vou aqui, agora está vento e tudo, como a máquina não anda muito depressa, não vou a sentir vento na peitaça. No fundo, está a cumprir o seu trabalho, sendo que não há necessidade de ter um vidro mais alto, ou um para-brisas, como queiram chamar, mais alto, porque, como vos digo, isto é uma máquina citadina, para percursos citadinos, uma máquina até boa para entregas, e que, porque lá está, tem um preço acessível, gasta muito pouco para um serviço de entregas. É uma máquina muito a ter em consideração. Creio eu que também terá sido um dos propósitos para que esta máquina foi concebida, sendo que é uma máquina, mesmo que se for para serviço de entregas, é uma máquina lindíssima. Tem um design espetacular, como devem ter visto nas imagens ao início. Isto tem aqui uma luz à frente, um Y de Yamaha, que com as luzes acesas também lhe dá aqui um toque muito especial, umas linhas super arrojadas, super modernas. Pronto, é de facto uma máquina a terem em consideração. Se eu compraria a máquina, companheiros, com certeza era de caras, por este preço, para o desempenho que se pretende que ela tenha. 5 estrelas, nada a dizer. A única coisa que posso realmente dizer é que não anda muito, mas também não foi concebida para andar muito mais. É para isto. Se tiverem que fazer muita autoestrada, esqueçam, não é para isso que ela serve. Mudaria aqui o display, punha um display mais arrojado, com um design mais moderno. Lá está, tomada USB não tem, é outra das coisas, porque eles têm, um dos acessórios que têm, que eu tive mais ou menos a ver, um dos acessórios que têm é aqui a proteção para as mãos, os defletores de vento para as mãos. Outro dos acessórios que tem é um suporte para meterem um telemóvel. Mas depois há aqui um contrassenso, que é, não tem tomada USB.
não tem tomada USB. Devia ter, dava jeito. Alguém que, por exemplo, do serviço de entregas, que tem necessidade de andar sempre com o telefone carregado, tem que andar com um powerbank. São pormenores que a Yamaha tem que apurar e ver se... parei aqui também mais para vos mostrar a iluminação. Agora vou meter o descanso, ela vai desligar, não é? Só para vos mostrar, portanto, no fundo estão a ver o Y que eu dizia, Y de Yamaha, pá, impecável. Portanto, acaba por ser luz de presença. Desligou as luzes da frente porque eu, de facto, meti o descanso lateral e ela desliga logo. Já sabem, carregam aqui, tudo muito simples. É uma scooter, companheiros, é uma máquina indicada para andar na cidade, para fazerem percursos, pequenos percursos para o vosso dia-a-dia, para se deslocarem para o trabalho. É uma das máquinas mais indicadas. Epá, e com o baixo consumo que isto tem, companheiros, isto, em vez de comprarem se calhar uma máquina elétrica que vos vai custar um balúrdio, não é? E que a autonomia é muito reduzida, as que têm maior autonomia são muito, mas muito caras. Tem aqui uma máquina com um custo bastante acessível, falta a gasolina, é só meterem, não tem nada que enganar, portanto tem aqui uma excelente opção, não poluem muito o ambiente, tem aqui um motor Blue Core, pá, baixa taxa de índice de poluição, tem aqui uma excelente alternativa. Companheiros, não vos demoro demais, porque o teste ride acabou por demorar aqui mais até do que eu pensava, mas de facto a gente vai andando com esta máquina e vai descobrindo que tem muita coisa para falar, não é? É um bocado por aí. Companheiros, grande abraço, sejam felizes, porque isto é do caraço. Bora lá, passar aqui por estes. É mesmo aquela cena citadina, que é um espetáculo. Olha para isto a safar-se. Companheiros, abração.